E é o seguinte, agora a gente continua falando um pouco mais sobre tecnologia, né? Sobre a lei do bem e de que forma ela pode ser aplicada para você, por você. Eu vou receber aqui então o Rafael Costa. Tudo bem, Rafael? Pode Oi, chegar. tudo bem? Bom dia. Tudo jóia? Ótimo. Seja bem-vindo. Primeiro, vamos esclarecer para quem está em casa como é que funciona e o que é a lei do bem. Claro. A lei do bem é um incentivo fiscal voltado para as empresas que produzem pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica. Então, a lei é de 2005, o primeiro ano de utilização foi 2006, então a gente já tem 12 anos de utilização. Então, toda empresa, dado alguns pré-requisitos que elas tenham, fiscais ou tributários, que desenvolvam algum tipo de inovação para produto, processo ou serviço, ela pode se beneficiar do mecanismo da lei do bem, que é o principal mecanismo, é uma diminuição considerável, aí, a gente está falando de 20% a 34% da alíquota de imposto de renda que ela pagaria. Então, ela diminui a base de cálculo para pagar menos imposto de acordo com o investimento que ela faça em pesquisa, desenvolvimento e inovação. E falando muito do agronegócio, o agronegócio é um dos setores onde mais se cresce a utilização de incentivos como a lei do bem, justamente por conta de toda a tecnologia que é desenvolvida para atender essa demanda de otimização de processo, de internet das coisas e tudo. É o que a gente estava falando aqui durante o programa, que assim, hoje remotamente você tem acesso a maquinário, a dados ali da ponta, Sim, né? E esse tipo de inovação de produto e processo, especificamente, são dentro do agronegócio os principais focos da lei do bem. Mas a lei do bem é o mecanismo mais abrangente no Brasil hoje para fins de pesquisa e desenvolvimento, para fins de fomento de pesquisas de P&D, não só por conta do volume, mas também pela segmentação. Então, qualquer empresa de qualquer segmento, não só o agronegócio, indústrias químicas, automobilísticas, empresas de tecnologias, bancos, seguradoras, qualquer empresa que desenvolva inovação para produto ou processo pode se beneficiar do mecanismo da lei do bem. E as empresas hoje estão se utilizando mais, né? Estão tendo mais conhecimento de que há essa lei, que ela pode ser aplicada, né? Pode ser usada, trazer benefícios aí. A lei do bem, historicamente, nesses 12 anos de utilização, nos 10, 11 primeiros anos, até 2014, na verdade, nos 9 primeiros anos, ela teve um crescimento sempre. Então, 2014 foi o último ano de crescente que teve na Lei do Bem, onde 1.206 empresas em todo o Brasil participaram desse benefício. Um pouco por conta da crise, por conta de alguns outros motivos, deu uma caída de 2014 para 2015. Em 2015, a gente ainda não tem os dados consolidados do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e agora, recentemente, também Comunicações. Mas estima-se que aproximadamente 990 empresas participaram da Lei do Bem em 2015. Então, assim, é um incentivo importante, tem crescido muito, deu essa caída nos últimos 2 anos, mas existe sim uma falta de conhecimento das empresas. A própria Lei do Bem ela tem uma restrição de cenário tributário que acaba impactando um pouco a adesão das empresas, que são somente as empresas do lucro real que podem participar da Lei do Bem. O lucro real é um meio de tributação que geralmente as grandes empresas, médias grandes empresas, selecionam para serem apurados os impostos dela. Então, as startups, que talvez sejam o principal foco de incentivos a P&D, justamente por estar ou no lucro presumido ou no Simples Nacional, não são abrangidas pela Lei do Bem. Não conseguem, né, ter esse acesso, né, na verdade. A gente até orienta assim que, dependendo do ramo de atuação daquela startup, é muito importante que faça-se uma análise tributária, fiscal, do cenário de dispêndios e investimentos que ela tenha, porque pode ser que mesmo ela sendo uma startup, seja importante ela optar pelo lucro real, que é uma maneira de se apurar o imposto de uma grande empresa, mas para que assim ela consiga se enquadrar na Lei do Bem. Mas existem alguns outros mecanismos não diretamente ligados às startups, mas, por exemplo, uma startup se afiliando a uma grande empresa que possa utilizar a Lei do Bem, seria uma maneira da startup conseguir participar, mesmo não diretamente do incentivo da Lei do Bem. Certo. Rafael, falando um pouquinho assim, para ter esse acesso, né, esse conhecimento, existe ainda muitas dúvidas assim, né? Quem pode entrar, você falou um pouquinho das startups, de repente não tem aquela rentabilidade, estão inseridas num outro modelo de negócio e aí acaba se ficando realmente com as grandes, né, com as maiores.
mas há algum tipo mais de restrição ou de mais conhecimento? Olha, empresas, tem isso, né? Pode ser aplicado e você pode ali abater no seu imposto e tudo mais. Claro. Na verdade, assim, as outras restrições que seriam as empresas têm que ser optantes pelo lucro real e o principal benefício da Lei do Bem é uma diminuição do resultado tributável da empresa. Isso significa, resumidamente, que assim, a empresa, para utilizar da Lei do Bem, ela tem que ter lucro. Se ela não tem lucro, ela não tem de onde abater o benefício que ela teria, né? Então, assim, essas são as principais restrições e quando a gente fala de quais são os mecanismos que mais dificultam o acesso à Lei do Bem, sem dúvida, a falta de conhecimento, essas restrições que eu comentei e muito com mais frequência no norte e no nordeste do país, tem-se a ideia de que por já ter incentivos de Sudam, de Sudene, algum outro incentivo regional, não é compatível você ter esse incentivo e também poder usufruir dessa dedução que a Lei do Bem traz. Então, assim, a Lei do Bem, ela dentro das empresas que já usam com algum tempo, ela é muito bem constituída, ela traz um resultado importante para o crescimento da inovação dentro dessas empresas, mas sem dúvida, um dos trabalhos da nossa empresa, além de assessorar as outras empresas a utilizarem a Lei do Bem, também é fazer essa disseminação, porque no Brasil também tem uma cultura de tudo aquilo que é um incentivo fiscal. A gente reclama muito que a gente paga muito imposto e tal. Sim, mas quando isso, tem né? um incentivo, as pessoas falam, nossa, mas tem um Mas incentivo, eu tenho medo de entrar, Exatamente. né? Eu não sei como é que funciona Exato, e tal. exato. E realmente é a falta do conhecimento mesmo para você aplicar, né? Porque aquilo você vai aplicar para o seu negócio, né? Para o seu benefício, porque é benefício da empresa, mas você que está à frente, então vai melhorar todo um conjunto. Perfeitamente. Então a gente trata isso muito com talvez uma insegurança jurídica que exista por conta da falta de conhecimento. Então a falta de conhecimento traz essa insegurança. Então a gente acredita que para potencializar as empresas a utilizarem mais e mais esse incentivo, dar mais segurança legislativa, de certa forma, culturar as empresas a adotarem esse tipo de incentivo para fomentar a pesquisa e desenvolvimento dentro das companhias para que o incentivo siga sendo bem trabalhado. Mas também é importante, assim, ter orientações de especialistas como você para não entrar numa barca furada, a gente fala Perfeito. assim, né? Para não, de repente, achar que é uma coisa e acabar sendo outra, para não ficar com essa falta, né, esse buraco de informação. Perfeitamente. Então, assim, o nosso trabalho, ainda que o benefício da Lei do Bem seja algo financeiro no final ali, né, é uma dedução de imposto, é um financiamento que você tem, aí se falando de outro incentivo fiscal, o trabalho mais importante, ainda que a vertente final seja financeira, é defender tecnicamente esse projeto, porque a gente está falando de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Então, o que de fato é inovação ou não no agronegócio? O que é P&D ou não em sistemas de desenvolvimento? O que é P&D na indústria automobilística? Então, existe uma linha base que se tem que olhar para conseguir identificar o que de fato é uma tarefa que incide pesquisa e desenvolvimento e que é alvo desse incentivo e tarefas que não, tarefas que são engenharias costumeiras e que não trazem nenhum tipo de inovação. Esse é o nosso principal trabalho. Então, a gente vai dar um olhar técnico para os projetos da empresa para fins de enquadrá-los nesses incentivos. Que é identificar, de fato, o que pode ser feito, usado e aprimorado, Perfeitamente. né? Ter esse olhar mais crítico, digamos assim, mais né? técnico, Porque eu imagino, né, que muita gente venha também e aí não se enquadre nesses benefícios, como você colocou, Exatamente. né? Então é importante ter esse norte. Exatamente. Como é que você vê a pesquisa e desenvolvimento no geral, né? No Brasil, está caminhando, é um mercado que está crescendo, porque hoje a gente tem, assim, grandes pesquisadores, né? Muitos bons profissionais brasileiros e principalmente na área de tecnologia, né? Na área de pesquisa também, que acaba indo muito para fora, né? E essas grandes cabeças aí são, né, buscadas pelas grandes empresas multinacionais. Mas como é que está aqui no Brasil, né? E para manter esse pessoal bom aqui no nosso país? Claro, na verdade, assim, trabalhando com Lei do Bem já há 7 anos aproximadamente, o que eu percebo é assim, vou primeiro dar a visão de fato da empresa e depois como os incentivos têm ajudado. No Brasil a gente inova muito, né? Então, assim, por conta das dificuldades que a gente tem. O Brasil é um país com limitação de infraestrutura, seja infraestrutura viária, infraestrutura tecnológica. Então, toda essa dificuldade e, na verdade,
se você olhar em outros exemplos do mundo, de fato é assim mesmo, o que estimula a inovação são as dificuldades impostas no meio onde aquele projeto se coloca. Então, o Brasil, assim, aproveitando o ensejo do agronegócio que a gente está falando muito fortemente aqui, é, de fato, das maiores potências em pesquisa e desenvolvimento. E, assim, a perspectiva que a gente tem, justamente por conta até do olhar atual que se faz por conta de P&D e dos incentivos a P&D, é que, assim, é uma crescente tendência que as empresas vão continuar investindo em P&D e inovação, que esses próprios incentivos, como Lei do Bem ou Lei de Informática, que é um incentivo mais voltado para as empresas de eletrônico, eles estão sofrendo uma análise até mais política de como melhorá-los, como divulgá-los e deixá-los mais abrangentes, como, por exemplo, esse tema de que as empresas que muitas vezes estão no prejuízo e que continuam investindo em pesquisa e desenvolvimento não podem acessar a Lei do Bem. Então, esses e outros temas têm sido muito veementemente falados. A gente acredita que nos próximos anos a gente vai ter novidades no Brasil quanto a isso, para que, de fato, a gente continue sendo um país que cresce cada vez mais o investimento em P&D. E, na verdade, assim, os seminários, os encontros, né, os congressos ajudam a colocar mais o assunto em pauta, né, para grupo de empresários, né, para diversos setores, segmentos, né? Tem se colocado mais a Lei do Bem nesses grandes debates também? Com certeza. Então, assim, as grandes associações, as grandes empresas de tecnologia têm levado muito esse tema de como a Lei do Bem pode ajudar as próprias startups, como eu comentei com você, que indiretamente podem se filiar às grandes empresas, desenvolver projetos conjuntos. Então, existe sim uma série de iniciativas e eu acho que, como qualquer outro tema, como a gente estava comentando agora há pouco, que tenha uma falta de conhecimento, uma insegurança nesse meio, toda a divulgação que se faça de que se estimule pessoas a irem atrás da informação, e esse também, de novo, é um dos nossos papéis, da informação, da segurança, transmitir essa mensagem de que como os benefícios e incentivos à pesquisa e desenvolvimento podem ajudar as indústrias, desde os empresários médios aos grandes, e também, na medida do possível, as startups, a gente acha que é válido e que faz muito sentido, sim. Certo. Bom, deixa o seu contato, então, para quem está em casa. Como Claro. é que faz para esclarecer mais, né? Tirar mais dúvidas para quem está nos acompanhando sobre esse assunto tão importante, né? É claro que a gente sabe que precisa, né, do conhecimento para a gente ter noção aí de como a gente pode se aprimorar, né, de como a gente pode incrementar o nosso negócio através de incentivos como esse e que, na verdade, tem ali como fundo, né, como objetivo a questão financeira, né, que a gente vai com certeza ter esse incentivo fiscal, vai abater no nosso imposto, só que, no entanto, visando esse outro lado do aprimoramento, da pesquisa, do desenvolvimento da tecnologia aí para nós mesmos, né, para o nosso negócio e para a nossa empresa. Então, pode deixar o contato, Rafael, para quem está em casa, enfim, para tirar mais dúvidas, né, esclarecimento e conhecimento. Claro. O site da F Iniciativas é www.f-iniciativas ou f-iniciativas.com.br. Pode entrar em contato com a gente através do nosso e-mail, que é contato@f-iniciativas.com.br. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, de falar a Lei do Bem. Obrigada. E fico à disposição. Tem as Tá redes bom? sociais também? Sim. Facebook e Instagram de vocês? Sim, a gente está no Facebook, o Instagram é o F Iniciativas Brasil. O Facebook eu não lembro de qual agora. Mas acho que localizando ali pelo site da empresa vai cair ali diretamente. Ali tem todos os dados das redes bom, sociais. Muito obrigada, viu? Até uma próxima oportunidade. Deixa eu te perguntar, você, assim, mudando um pouquinho de assunto totalmente, né? Gosta de um churrasco, de um bom churrasco? Nossa, eu adoro. Eu também sou apaixonada, viu? É. E